minha irmã. Como eu disse, hoje é culto de oração. Chegamos ao dia 6 de maio de 2020. Já estamos, irmãos, há quase 6 semanas com as igrejas fechadas. E acredito que um dos maiores pedidos de oração é para, novamente, podermos cultuar a Deus nas nossas igrejas. Mas eu tenho aqui uma relação de pedidos de oração feita pelos irmãos. Ainda estão chegando os pedidos de oração. Eu quero dizer que você pode também fazer o seu pedido de oração aí pelo Facebook, nos comentários desta live. Também você pode depois fazer os seus pedidos de oração pelo YouTube. Nós temos um grupo de oração aqui na Igreja Adventista de Birigui. Esse grupo de oração é dirigido pelo irmão Erval, pela irmã Maria, pela irmã Silvina e pelo irmão Anésio. Logo em seguida, quando acaba este culto, todos os pedidos de oração que foram feitos através de WhatsApp, Facebook, YouTube, nós colocamos lá nesse grupo de oração. E os irmãos que fazem parte do nosso distrito, que são muitos, podem estar orando nas suas casas também por esse pedido. Mas eu vou agora falar os pedidos que chegaram até aonde a gente conseguiu anotar. Alguns ainda estão chegando. Eu vejo que alguns estão chegando e nós vamos fazer os pedidos. E logo em seguida dos pedidos, eu vou pedir para o irmão Miro, que é ancião da igreja em Santópolis, para orar por esses pedidos. Tudo bem, irmão Miro? Vamos orar, vou falar os pedidos. Bom, o irmão Carlos Aimar de Birigui pede pelos seus filhos. O irmão Ailton de Brejo Alegre pede pela vida espiritual. A irmã Thaís de Birigui, ela pede pela sua tia Nilda. Ela está internada, irmãos, numa situação bem complicada e precisando das nossas orações. A Vanessa de Birigui, ela pede pela família. A Vanessa, ela é uma enfermeira e ela também lembra que nós devemos orar pelos profissionais de saúde. A Liliane de Birigui pede pelo emprego, pelo relacionamento entre os colegas de trabalho, para que esse convívio seja bom. O Adilson, da igreja do Jardim São Brás, ele pede oração pela igreja. O irmão Fernando de Birigui pede que esta quarentena acabe o mais rápido possível. O irmão Renato, do Jardim São Brás, pede pela família e, em especial, ele pede pelos seus filhos, pelo seu filho, perdão, é um menininho. A Márcia, lá de Penápolis, pede pela saúde do seu pai. Ela está preocupada com ele neste momento, a saúde não vai bem, então ela pede que oremos pelo seu pai, o irmão Zé, e ela também pede pelos seus filhos, né? A Marília, de Birigui, ela pede pelos seus irmãos e também pelo seu cunhado. A Rose, de Penápolis, ela está muito preocupada com os jovens da igreja e ela pede que nós oremos pelos jovens da igreja. O irmão Leandro Graça, ancião da Igreja Central de Birigui, ele pede oração pelas empresas e também pelas pessoas que precisam receber esse auxílio emergencial. Muitas pessoas na fila, sofrendo, algumas ainda estão com o processo em análise. Então, o irmão Leandro Graça pede que oremos por essas pessoas que precisam desse auxílio. O irmão Oswaldino, ele é de Santópolis. Ele pede pela sua família e também pelos caminhoneiros. O irmão Leônidas, de Barbosa, pede pela igreja. O irmão Jailson, de Birigui, ele pede oração pela sua família e também pela sua prima Evelyn. A Iraci, lá de Barbosa, pede proteção divina nessa situação que nós estamos vivendo.
a Maria Paulino, ali de Buritama, agradece a Deus pelas bênçãos recebidas. Então, louvado seja Deus, irmã Maria, pelas bênçãos que Deus tem nos dado. A irmã Bia, lá de Brejo Alegre, ela pede pelos seus irmãos. Já a Lúcia, de Penápolis, pede oração pela sua família. A Tininha, de Havaiandava, pede oração pelos enfermos. O Luiz Fernando, de Coroados, pede para ele e para sua esposa um emprego. Esse é o momento que muitas pessoas estão perdendo o emprego e ele pede um emprego para ele e para sua esposa. O Anésio, de Birigui, um irmão muito missionário, ele pede a comunhão, que a gente tenha uma comunhão maior com Deus, também pede pelos doentes e pede por sabedoria neste momento. A Érica, do Jardim Santana, pede por sua família. A Elaine, de Birigui, pede pelo irmão Nivaldo. A Marta, do Jardim Santana, ela pede oração pela sua família. A Naara, de Barbosa, está preocupada com a saúde da sua mãe e pede que nós oremos pela sua mãe. A Eliane, de Brejo Alegre, pede pela Tamara e pelo Johnny, que estão doentes. O irmão Francisco, de Buritama, pede pelo crescimento espiritual. A irmã Rosa, do Jardim Santana, pede pelo fim da pandemia. A Adriana, do Jardim São Brás, ela pede pela sua família, por uma viagem que ela terá que fazer na sexta-feira, para buscar a sua filha Sara, lá no UNASP, Engenheiro Coelho. A Leia, do Jardim São Brás, pede oração pela sua família. A Suzy, do Jardim São Brás, pede oração por ela. A Marisita, de Santópolis, pede oração pela sua família e também pelos irmãos da igreja. A Sandriele, de Birigui, pede pela saúde emocional. A Cleide, de Havaiandava, está preocupada com a saúde do seu irmão, o Jailson, e pede que nós oremos pelo Jailson. E o irmão Luiz, do Jardim Santana, agradece pelas bênçãos de Deus. Irmãos, nós vamos orar neste momento por esses pedidos. Existem alguns pedidos que ainda não foram feitos. O irmão Miro, ele é lá de Santópolis. E eu continuo a dizer, você pode fazer o seu pedido pelo WhatsApp, também pode fazer o seu pedido pelo Facebook e pode fazer o seu pedido pelo YouTube. E nós vamos estar incluindo esse pedido no grupo de oração que começa a orar logo depois desse culto. Irmão Miro, seja bem-vindo e pode orar nesse momento, irmão. Obrigado, pastor. Obrigado a todos que estão me ouvindo, né? Que Deus possa estar com vocês em todos os cantos, né? Cada casa sendo, na realidade, uma igreja. Vamos orar. Bondoso e querido Deus, neste momento, lhe peço já agradecido por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos novamente aqui, né? Juntos nessa live. Aqueles que não puderem, ó Pai, que o Senhor possa estar com eles também através do seu Santo Espírito e que, novamente, esse culto seja abençoado. Que o Senhor possa abençoar cada um que esteja ouvindo, a cada um que ainda vai ouvir, mesmo que em outra hora. Obrigado, Pai. Neste momento, eu lhe peço suas bênçãos grandemente para cada um dos nossos irmãos, para cada pedido que foi mencionado pelo pastor, para cada pedido que ainda nem foi feito, porque só o Senhor o sabe. E peço neste momento agradecido, que o Senhor abençoe essa live, abençoe o pastor, que é anfitrião dessa live, e que nós possamos, Pai, aprender cada vez mais, buscando, mesmo em crise, mesmo nessa pandemia, e
pedindo, ó Pai, suas bênçãos para todos que estão à frente, principalmente as autoridades, né, de nossa cidade, das cidades vizinhas, de Birigui, enfim, do Brasil e do mundo. E pedimos agradecidos, fique conosco neste momento, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Que Deus abençoe, viu? Amém. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Nós estamos ao vivo neste momento pelo Facebook, pelo Zoom, e logo que terminar este culto, nós entramos pelo YouTube. Por que nós não transmitimos ao mesmo tempo pelo YouTube e pelo Facebook? Nós estamos numa competição gigantesca de inúmeras lives mundo afora nesta época de pandemia. A internet não tem suportado tudo que nós temos pedido. Nós estamos fazendo algumas mudanças aqui, nós estamos mudando alguns equipamentos, compramos alguns equipamentos que devem chegar neste final de semana. Estamos substituindo até a empresa que nos fornece o sinal de internet para poder tentar melhorar o serviço que estamos prestando a vocês. Hoje nós vamos continuar o estudo do livro Preparação para a Crise Final. Eu e você temos estudado esse assunto nos últimos cultos e hoje nós vamos falar sobre um termo chamado perseguição. Perseguição, pastor? Mas nós não vamos à casa de Deus? Nós não queremos cultuar a Deus? Por que se preocupar com perseguição? Bom, Apocalipse, capítulo 16, verso 13 a 16, diz assim: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônio, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo todo para a fim de juntá-los para a peleja no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Olha só, um grupamento sendo organizado pelo dragão, pela besta, pelo falso profeta, e que saem 3 espíritos imundos semelhantes a rã. Bom, e agora? Como diz o ditado popular, e agora, José? Como desvendar um texto como este? Bom, nesse sentido aqui, o dragão aqui é o espiritualismo. Nós sabemos que o dragão é símbolo do inimigo, mas o espiritualismo, em primeiro plano, representa a Satanás. Nós vemos isso em Apocalipse 12, verso 9. Mas no caso especial desta profecia, Satanás trabalha através do espiritualismo e se manifesta e atua com 4 diferentes condutos. Primeiro deles, com o paganismo, com religiões pagãs de diversas fontes, de diversos lugares e de diversas culturas. O segundo, com o espiritismo moderno. Nós temos um espiritismo social moderno, que veio do século XIX, e esse espiritismo mais social, moderno, ele também é usado pelo inimigo. Terceiro, o espiritismo cristão. Como espiritismo cristão, se a Bíblia fala contra o espiritismo? Sim. No cristianismo, permeado em algumas doutrinas, nós acabamos atropelando a doutrina do estado do homem na morte, e aí nós acabamos aceitando algumas formas de espiritismo dentro do cristianismo. E quarto é um espiritismo científico, que é uma forma de parapsicologia. Hoje até vemos pouco, mas ela já foi muito difundida algum tempo atrás. Bom, Apocalipse 13, a besta representa um poder religioso.
que se une a um poder civil. Esta união entre religião e Estado não é bem vista na Bíblia. Quase todas as vezes que nós vimos ao longo da história, e aqui eu estou falando quase todas as vezes, porque eu tenho dúvida com um ou outro ponto que talvez possa aparecer na história, mas todos os pontos em que eu conheço na história, onde houve união entre Estado, governo e religião, houve um tipo de opressão e morte. Isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é nem por força, nem por violência. Nós devemos ser convencidos pelo seu amor e não por uma opressão, como nós vemos ali em Apocalipse 13, que não adorar a imagem da besta será oprimido, não poderão comprar nem vender. Bom, Apocalipse 13, de 1 a 10, nos mostra uma besta semelhante ao leopardo, e ele teve um poder. No livro Grande Conflito, página 439, diz assim: este símbolo, como a maioria dos protestantes tem crido, representa o papado da Idade Média, que oprimiu muitas pessoas. E ele teve um poder de Estado. Tenho muitos amigos e parentes que são católicos. Eu os amo e considero eles pessoas de muita fé. Então, quando eu toco nesse assunto, eu toco com o maior respeito e o maior cuidado possível, porque eu sei que são pessoas de fé. Mas aqui, a Bíblia não me deixa dúvidas que há um poder que permeia Estado e religião, e isto dentro do cristianismo. Hoje, nós não temos qualquer outra evidência sobre outro poder, e grande parte do protestantismo enxerga a besta de Apocalipse 13 baseada no papado, que começa a mostrar as suas garras ali durante a Grande Inquisição. Bom, Apocalipse 12, verso 17 diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra o resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Olha só, o dragão ira-se contra a mulher. E nós sabemos que mulher em profecia representa o quê? Igreja. Bom, aqui diz que o diabo irou-se contra a igreja e lutou contra a descendência da igreja. Mas que descendência? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Bom, também nós vemos no livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 149, a seguinte citação: a igreja e o Estado estão fazendo preparativos para um futuro conflito, como outrora os romanistas e os protestantes estão agora de forma dissimulada exaltando um dia de guarda. A lei de um país não pode ditar qual é o dia de guarda. O dia de guarda a Deus deve ser ditado pela palavra de Deus. Mas, aqui e ali, com interpretações pessoais, não bíblicas, eles procuram um dia de guarda e colocam isso como obrigação. Bom, Apocalipse 16, verso 13 e 14 diz: vi 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que fazem prodígios. Olha só, fazem milagres. Que mais? Os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso.
Olha só, quer dizer que no tempo do fim, seres não divinos farão milagres, mas esses milagres têm uma conotação de não salvação, e sim ganhar poder e influência sobre as pessoas. O protestantismo, diz a revista Heaven Herald, escrita no dia 9 de março de 1886, o protestantismo estenderá a sua mão de amizade ao poder romano. E então haverá um rei contra o sábado da criação de Deus. Olha só. O protestantismo, ele se unirá novamente. Se nós lembrarmos da história da Reforma, a história da Reforma diz que eles queriam reformular a igreja vigente na época e não se unir a ela. No futuro, se unirão de novo. Mas chegará um tempo em que terão enchido a medida da sua iniquidade. Manterá-se um registro com respeito às nações. As cifras estão crescendo nos livros do céu. E quando for sancionada a lei para castigar, para oprimir aqueles que não guardarem o primeiro dia da semana, então Deus se mostrará. Nós temos que nos preocupar com isso. O dia de guarda é revelado por Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. O povo de Deus, então, entrará num período de aflição e angústia que o profeta designa como o tempo da angústia de Jacó. Você encontra isso no livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 151. Os poderes da terra, unindo-se para combater os mandamentos de Deus, decretarão que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e servos, se conformem com os costumes da igreja. Não com a lei de Deus, mas com os costumes da igreja. Não é a palavra de Deus, mas sim os costumes da igreja que devem ditar as regras religiosas. Mediante 2 grandes erros. A imortalidade da alma. Eu tenho uma função que me abala todas as vezes. Minha esposa sabe o quanto isso me faz mal. Toda vez que eu me preparo aqui em casa e saio para dirigir um funeral, eu sei que eu vou participar de uma cerimônia de despedida, que a família estará se despedindo daquele que ela perdeu. É algo terrível. E a mim, pessoalmente, machuca muito. Eu vou a muitos funerais. São vários anos de ministério, dirigindo cultos fúnebres. Eu perdi a conta. Houve uma época em que eu contava quantos funerais eu participava. Um dia eu parei de fazer isso porque estava me fazendo mal. Numa semana, eu cheguei a realizar 4 funerais. E sei que outros pastores e padres chegaram a realizar mais. Mas para mim aquilo foi terrível. Eu lembro que no último funeral, o enterro foi 12:00. Eu estava com um terno preto e um calor terrível. Eu saí passando mal daquele cemitério. Porque não é um ambiente agradável, gostoso. A gente também usa terno num casamento e é festa. Mas lá não. Ali é tristeza, despedida. Alguns creem que quando alguém morre, vai para o céu, ou para o inferno, ou para qualquer outro lugar. Mas a Bíblia diz que nós somos pó e ao pó voltaríamos. Então, é impossível que alguém vá para o céu se não for pela ressurreição ou pela transladação de Deus, como é o caso de Elias. Elias, a Bíblia fala que foi transladado.
subiu numa carruagem de fogo. Agora, os outros, a Bíblia é bem clara. Para onde tu vais, a sepultura, não há nenhuma obra, nenhum sentimento. É só ler o livro de Eclesiastes. Paulo, no seu livro aos Tessalonicenses, no capítulo 4, diz: e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Se alguém vai ressuscitar, por que voltaria do céu? É questão de lógica? Não é possível. Bom, a imortalidade da alma é algo absurdo. E é outro grande engano. É mudar o dia da guarda de Deus. Deus, ele fez todas as coisas. E ao sétimo dia, descansou. Bom, no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 367, está escrito: eis que a grande crise vem sobre o mundo. As Escrituras ensinam que o poder romano deverá readquirir a sua supremacia perdida e que os fogos da perseguição serão reatados por meio das concessões oportunistas do chamado mundo protestante. Hoje, eu vejo alguns embates no meio religiosos que me dão tristeza, quando não nojo. Alguns dizem assim: olha, se você não crê o que eu creio, você é um herege. Cuidado quando você faz isso, porque é Deus quem dirige os corações. Amém? Então, cuidado. Nunca oprima alguém porque não crê como você. Num livro antigo, de 1990, tem um artigo chamado Tempos Perigosos. Na sua página 114, diz assim: os governos protestantes chegarão a uma situação estranha. Converter-se-ão ao mundo. Infelizmente, nós estamos nos convertendo ao mundo, você e eu, meu amigo religioso, quando nós largamos de lado os preceitos divinos da Bíblia. Quando nós largamos isso, nós trazemos o mundo para dentro da igreja. No livro Grande Conflito, página 443, também fala de um poder civil que domina o mundo, que unido à imagem da besta, um poder religioso, tenta dirigir todo mundo. Então vejam só a união entre poder estatal e poder religioso para oprimir. No mesmo livro, página 589, diz assim: que pessoas religiosas juntamente aceitarão uma forma de piedade destituídas da sua eficácia e verão nesta aliança um grandioso movimento para a conversão do mundo, e começa o milênio que estão esperando. Eles creem que o milênio começa antes da volta de Jesus, e a Bíblia não fala sobre isso. Mas eles creem nisso, e que esse milênio começará quando tudo se unir numa só religião. Numa pós-graduação que terminei numa conceituada universidade, aprendi muito com eles. Uma renomada universidade cristã, protestante, mas eles creem, não como nós cremos, que Deus unirá as pessoas baseadas na sua palavra. Eles creem que atos da igreja é quem devem unir as pessoas. Isto é um equívoco. A igreja romana, com todas as suas ramificações no mundo inteiro, numa vasta forma de organização,
ela destina a servir os seus próprios interesses. Eu não devo entrar no mérito de questões internas da Igreja Romana, porque são questões deles, mas algumas coisas nos chocam. E eu me pergunto, irmão, irmã, se às vezes nós não cometemos alguns desses enganos. Nós temos que tomar muito, mas muito cuidado para não ferir a palavra de Deus. Convém lembrar que Roma se jacta de nunca mudar. Desde Gregório VII e Inocêncio II, são os mesmos princípios. Somos nós que temos que mudar e nos adaptar a eles. A igreja é infalível. Eu não diria isso sobre a minha igreja. Eu não diria isso, quiçá, sobre mim, que falho dia após dia. Nós temos que tomar um cuidado muito grande com esta situação. E nós, protestantes, reformistas, evangélicos, ou o nome que queiram usar, temos que tomar cuidado, porque devemos viver pautados na palavra de Deus. Como diz Apocalipse 13, versos 14 e 15, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela ferida, a espada sobreviveu, e foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Ah, irmãos, aqui a besta de chifres e cordeiro é esse poder civil que ordena aos moradores da terra que levantem uma imagem à besta religiosa e também deem alento a esta imagem. Se a besta de Apocalipse 13, ou a primeira besta, é um poder religioso, ela é uma potência eclesiástica perseguidora, inimiga de Deus. Ali o texto é claro, inimiga de Deus. A imagem da besta só pode ser também inimigo de Deus. O fato deste poder civil ordenar aos habitantes da terra que façam uma imagem à besta significa que constituirá uma organização eclesiástica que quererá impor os seus dogmas religiosos à minoria. Eu disse dessas noites que estivemos estudando, nós, adventistas do sétimo dia, primamos pela liberdade religiosa, pela liberdade de crença. Uma coisa é crer em algo, outra coisa é querer que o outro seja obrigado a crer na mesma coisa que você. Isso é um erro. Assim, a primeira besta reclamava do Estado o concurso de poder civil para perseguir os hereges. Alguns gostariam de matar aqueles que pensam diferente. Precisamos aprender a viver respeitando o contraditório, o que pensa diferente de mim. A imagem da besta aqui representa a forma de protestantismo apóstata que desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem auxílio do poder civil para a imposição dos seus dogmas. Olha, não vejo com bons olhos quando a religião procura impor aquilo que crê através de leis civis. Está errado. Eu creio que o Estado deva ser laico. Laico não é cego, viu? Laico respeita a cultura do povo. Então, respeitamos a cultura do povo. Mas o Estado deve ser laico. A fim de formarem com os estados, com o poder civil, uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregado pela igreja, e isso já aconteceu no passado. E, infelizmente,
acontece em alguns tipos de religião, mundo afora. Isto não é liberdade religiosa, isto não é liberdade de crença, isso é opressão. A imposição da guarda de um dia por parte desta religião é obrigatoriedade ao culto dado por esta denominação religiosa. Os que, compreendendo as exigências do quarto mandamento, preferem observar o sábado de Deus em lugar deste sábado espúrio. A maneira de prestar uma homenagem a Deus é fazer o que ele pede. Agora, quando nós aceitamos fazer aquilo que nos pedem contrários ao pedido de Deus, estaremos sujeitos ao que está escrito aqui em Apocalipse capítulo 13, versos 16 e 17. Diz aqui: a todos, os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz que lhes sejam dadas certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Nós não compreendemos tudo cabalmente, quanto ao sinal da besta, mas sabemos que a oposição ao sinal de Deus e o selo de Deus é o sábado do Senhor. Deus aceita a sinceridade dos que ainda não possuem completa luz. Se uma pessoa está numa denominação religiosa, numa religião, mas ela não tem completa luz, Deus aceita isso. Por isso eu não posso dizer que que alguém já está condenado. Há esperança para ele. Mas quando eu aprendo sobre a lei de Deus e de forma deliberada eu vivo contrário à lei de Deus, aí eu aceito a marca da besta. Isso é um erro. E para aqueles que não aceitarem a marca da besta, se lhe há negado o desfruto do mais elemental direito: comprar, vender e trabalhar. Eu e você, agora nesta época de pandemia, temos dificuldades para trabalhar, para comprar, para vender. Hoje eu estive, a pedido de algumas igrejas, comprando algumas cestas básicas. E não tem como eu carregar aquilo sozinho. Fui com a minha família para me ajudar a carregar. Na porta, o segurança me abordou e disse: olha, a partir de amanhã só entra um. Falei: tudo bem, mas eu preciso comprar as cestas básicas para a igreja doar. E ele me disse: só entra um. Você pode dizer: mas eu estava fazendo um ato de caridade. E daí? A lei não permite. Olha que dificuldade não poder comprar nem vender. O básico da vida está aí. Êxodo 31, versos 12 e 13 diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis os meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós, para as vossas gerações. Saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então Deus colocou como seu sinal o sábado. O sinal da besta é o contrário. É obrigação de guardar qualquer outra coisa que não seja o dia dado por Deus. O sábado é a pedra de toque de lealdade. Veja só, o que você ganha por não adulterar? Mantenha o seu casamento. O que você ganha por honrar pai e mãe? Se prolonga os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não dizer falsos testemunhos. Você não se mete em confusão. O que você ganha em guardar o sábado? Nada. O sábado é dia de adoração a Deus. Você pode dizer: mas você descansou, você fez isso, você aquilo. Mas assim, na lei do sábado não tem nenhuma
ganho para quem guarda. Pelo contrário, 6 dias são seus. O meu é o 7º. Então, o 7º é um dia que você dá para adoração a Deus. A obediência a Deus é conforme o pedido dele. Olha só os dois irmãos, Caim e Abel. Os dois deram boas ofertas. Se fosse nos nossos dias, alguém ia dizer: poxa, Caim deu uma boa soma. Foi o que Deus pediu? Não. Deus aceitou? Não. O que acontece quando alguém dá algo e é rejeitado? Se inflama com aquele que deu aquilo que foi pedido e foi aceito. O que aconteceu? A primeira tragédia familiar. Um irmão matando o outro por causa da inveja. Todos os que se recusam em conformar-se serão castigados pelas leis civis e declarar-se-á, finalmente, serem merecedores de morte. Por outro lado, a lei de Deus que ordena o dia do descanso do Criador exige obediência e ameaça com a ira divina a todos os que transgridem os seus preceitos. Já existem em vários lugares leis que dizem sobre isso. No nosso país, que se diz Estado laico, qual é o dia que o empregador deve dar como descanso? Boa pergunta. O Estado é laico? Então, por que o Estado deve legislar sobre um dia de guarda? Se a guarda é uma liberdade religiosa. Outra coisa, no artigo 5º da Constituição, diz que todos nós somos iguais perante a lei e ninguém pode ser oprimido por causa da sua fé. Eu conheço vários irmãos que perderam o emprego porque não quiseram se sujeitar a esta condição que diz a lei do nosso país. Mas não é para nós termos ociosidade. Bom, me obrigam a guardar outro dia? Eu guardo sábado e naquele dia que me obrigam a guardar, eu dedico ao trabalho missionário. Eu fico vendo alguns irmãos falar assim: olha, sábado à tarde eu tenho que dar estudos bíblicos, visitas. Sábado é para você adorar a Deus, meu irmão, minha irmã. Sábado, adore a Deus, cuide da sua família, mostre o Criador para a sua família. Vá fazer o trabalho missionário no domingo. Vá fazer o trabalho missionário em outro dia. Mas adore a Deus. Alguns trocam essa questão aí e confundem. No livro Grande Conflito, página 450, diz assim: no desfecho desta controvérsia, toda a cristandade estará dividida em duas grandes classes: os que guardam os mandamentos de Deus e os que adoram a besta e a sua imagem e recebem o seu sinal. Eu e você devemos decidir a qual grupo nós faremos parte. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, pelo culto desta noite. Que você possa saber que nós estamos vivendo um período de dificuldade, mas também um período de bênção divina. Se você enviou os seus pedidos de oração mais tarde, não se preocupe. Daqui a pouquinho nós vamos colocar o seu pedido no nosso grupo de oração. E também, se você colocou pedidos através do Facebook, através do YouTube, nós vamos estar orando por esses pedidos. Que Deus abençoe. Eu quero convidar o irmão Miro. Irmão Miro, tudo bem? Quero convidá-lo para a oração final, irmão. Ore por nós, irmão. Amém, pastor. Querido e bondoso Deus, neste momento lhe pedimos agradecidos por essa palavra dada do pastor, e que está tudo na palavra de Deus, que a gente aprenda a buscar, né, em todas as nossas necessidades, e mesmo estando bem, buscar esse Deus maravilhoso que quer o nosso bem, quer nos salvar, né? Está aberta a salvação a cada um que crê, a cada um que te busca. E neste momento, nós possamos, né, se valer dessa palavra, buscando de todo o nosso coração
todas as nossas forças, todo o nosso entendimento. Que essa palavra possa refletir na nossa vida, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Obrigado, Pai. Seja conosco. Voltamos, né, a estar te buscando em nossas casas. Nós possamos, onde estivermos, buscar esse Deus maravilhoso para que Ele possa nos curar de toda enfermidade. E pedindo a Deus que seus santos anjos possam estar ao redor de nossas casas, de nossos irmãos, em todo lugar, em suas casas, onde estiverem, para que nada de mal venha lhes acontecer. Obrigado, Pai. Seja conosco, nos dê um ótimo restante de semana. É o que lhe pedimos agradecidos, em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Sexta-feira, nós temos a live do pastor Acílio, às 18 horas, no Facebook, Associação Paulista Oeste. Também, às 20 horas, nós temos a classe bíblica com o pastor Roberto Mota. Associação Paulista Oeste, às 20 horas, na sexta-feira. No sábado de manhã, nós teremos o culto através da TV Novo Tempo. Também no sábado à noite, às 20 horas, temos o pastor Roberto Mota na Facebook, Associação Paulista Oeste. No domingo à noite, às 19 horas, eu e você estaremos na Novo Tempo TV, assistindo a classe bíblica do pastor Luiz Gonçalves. Já às 20 horas, neste canal, eu e você vamos estar continuando estudando a palavra de Deus. Que Deus abençoe Amém. você, meu irmão, minha irmã. Um bom restante de semana. E se você quer adorar a Deus na natureza, procure o ancião da sua igreja. Nós estamos conversando sobre algo, eu não vou divulgar assim abertamente público, mas nós estamos trabalhando para uma adoração no meio da natureza. Então, converse com os anciãos da sua igreja. Eles estão informados. Deus abençoe, um bom restante de semana. Uma boa noite. Amém. Boa noite. Boa noite a todos.